Você conhece essa história. Eu sei que você conhece. Ela está gravada em suas células, um eco vibracional que reverbera em sua alma. Ela começa com um canto quase mágico, uma frequência tão alta e tão pura que parece ser a resposta para todas as orações que você fez no silêncio do seu quarto. Alguém entra na sua vida e não é uma entrada, é uma erupção. Uma força da natureza que parece ser a sua contraparte perfeita, o espelho exato da sua alma, intenso, carismático, magnético. Ele não apenas te olha, ele parece ver a sua essência, ele admira a sua luz com uma devoção quase sagrada. Ele celebra a sua bondade como se fosse a coisa mais rara do universo. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, você se sente completamente visto, decodificado, adorado. A sensação é de chegar em casa e então, sem aviso, de forma lenta, gradual, quase imperceptível, a frequência começa a mudar. A ressonância perfeita começa a se transformar numa dissonância sutil, um zumbido baixo que você tenta ignorar. O pedestal em que ele te colocou, aquele altar onde ele te venerava, lentamente se transforma numa gaiola de ouro, com grades invisíveis forjadas de expectativas e demandas silenciosas. A admiração que ele professava se transforma num controle velado, uma necessidade de saber onde você está, com quem fala, o que pensa. A intensidade que antes te inebriava se revela como um vácuo quântico insaciável, um buraco negro emocional que nada do que você faz, nada do que você dá, jamais consegue preencher. E você se vê mais uma vez aprisionado no mesmo pesadelo, em um ciclo de confusão mental, exaustão anímica e dúvida corrosiva. Você se pega caminhando em cascas de ovos energéticas, medindo cada palavra, cada gesto, tentando desesperadamente apaziguar uma tempestade que não é sua, uma fúria que não tem origem nem solução. Você sente sua energia vital, sua luz, sua alegria, sendo drenada dia após dia, como se houvesse um vazamento em sua alma e você não consegue encontrar onde estancar o fluxo. Quando você finalmente escapa, reunindo as últimas forças que te restam, você jura a si mesmo, em um pacto sagrado com sua própria sobrevivência, nunca mais. Mas o padrão se repete. Uma nova face, um novo nome, um novo cenário, mas a mesma dinâmica energética. O mesmo vazio faminto te encontrando novamente. E a pergunta, a única pergunta que realmente importa, te assombra no silêncio das 3 da manhã, ecoando no vazio do seu peito. O que há de errado comigo? Por que eu continuo atraindo essa mesma dor com um rosto diferente? Sou eu que estou quebrado? Eu estou aqui nesta transmissão, atravessando o véu para ancorar uma verdade em seu campo. Não há absolutamente nada de errado com você. Você não está quebrado, mas existe sim um padrão, um programa, uma assinatura vibracional operando no seu campo energético, um ímã secreto que você carrega e que atrai essas experiências com uma precisão quântica, com a infalibilidade de uma lei universal. E a revelação que eu preciso que você receba agora, a verdade contraintuitiva que vai contra tudo que a psicologia convencional te ensinou, é esta. O que atrai o predador emocional não é a sua fraqueza, é a sua luz. Não é o seu trauma infantil que o alimenta primariamente, é a sua empatia infinita. Não é a sua carência que ele busca, é a sua capacidade aparentemente inesgotável de dar, de nutrir, de curar. Você tem sido caçado, escolhido, selecionado, não por ser defeituoso, mas por ser uma fonte de energia pura e de alta voltagem. Compreenda a física disso. O predador emocional, o vácuo ambulante que é a consciência narcisista, não possui luz própria. É um sistema energeticamente fechado, incapaz de gerar sua própria energia vital, seu próprio amor próprio, sua própria validação. Ele precisa, para sobreviver, encontrar fontes externas, espelhar a luz delas para seduzi-las e, por fim, se acoplar a elas e consumi-las para se sentir vivo, para preencher o seu vazio existencial. E você, com seu coração radicalmente aberto, com sua compaixão transbordante, com sua necessidade inata e arquetípica de curar o que está ferido e salvar o que está perdido, você brilha no escuro. Para essa consciência faminta, você é um farol de luz pura em um oceano de escuridão.
E qual o propósito de um farol? Guiar navios perdidos para um porto seguro. Mas o seu brilho não atrai apenas os navios perdidos. Atrai também os piratas. Você não chegou a esta transmissão por acidente ou algoritmo. Sua alma, em seu estado de profunda exaustão, está farta de ser uma fonte de alimento, um recurso a ser explorado. Ela te trouxe aqui, neste exato ponto do tempo e espaço, para que você possa finalmente aprender a ser um sol. Qual a diferença? Uma fonte pode ser esgotada. Um sol é uma força autogeradora, uma fusão nuclear de poder que aquece e ilumina mundos inteiros a partir de sua própria essência. Um sol ilumina a todos, mas ele queima, ele desintegra quem chega perto demais com a intenção errada, com a intenção de consumir. A sua cura, a sua libertação, não está em diminuir a sua luz, em se esconder na sombra para não ser encontrado. Isso seria a morte da sua alma. A sua cura está em aprender a dominar a sua luz, a protegê-la com limites energéticos inabaláveis, a transformá-la de uma oferta ingênua e desesperada por amor em um poder soberano e consciente. Durante esta transmissão sagrada, vamos juntos dissecar a anatomia energética deste ímã que te aprisiona. Vamos usar a sabedoria profunda do arquétipo, como nos ensinou Carl Jung, para entender por que a sua maior virtude, a sua empatia divina, quando não está integrada, quando opera a partir da sua sombra, se torna o portal para o seu maior perigo. E mais importante, vamos te entregar a chave energética para desligar este ímã para sempre, não se tornando uma pessoa fria, fechada ou amarga, mas se tornando aquilo que você nasceu para ser, uma força da natureza, inteira, consciente, inatingível no seu centro e inabalável em seu poder. Se você está pronto para quebrar o ciclo, para reivindicar sua soberania e se libertar da caçada de uma vez por todas, fique, porque a sua soberania, a sua verdadeira jornada de poder, começa com a revelação que faremos no próximo bloco. O véu está prestes a ser rasgado. Para que possamos desligar este ímã, para que você possa purificar seu campo energético desta atração fatal, primeiro precisamos nos tornar alquimistas. Precisamos entender a composição exata da substância, a anatomia sagrada de como ele é construído dentro de você. E o grande paradoxo, a revelação que vai começar a te libertar, é que este ímã não é feito de escuridão, como você logicamente imagina. Ele não é forjado a partir dos seus traumas ou das suas fraquezas. Ele é feito do que o grande mestre da alma, Carl Jung, chamaria de ouro na sombra, ou, neste nosso caso específico e poderoso, de uma sombra de luz. O que isso significa? Significa que a isca não é o que há de errado em você, mas o que há de mais divino em você, operando de forma inconsciente. É a sua bondade não integrada, ainda ingênua. É a sua empatia sem fronteiras, sem um sistema imunológico energético. É o seu arquétipo de salvador que não reconhece os próprios limites e a própria necessidade de ser salvo de si mesmo. São as suas maiores e mais belas qualidades operando no piloto automático, desprovidas da sabedoria do poder e da dignidade da autopreservação. Vamos analisar os componentes desta liga magnética peça por peça. O primeiro elemento, o mais poderoso, é a sua empatia radical. Você, alma sensível, não apenas entende a dor do outro com a sua mente, você a absorve em seu próprio corpo, em seu campo energético. Você se torna um para-raios emocional para o mundo, puxando para si a negatividade, a dor e o caos alheio, na esperança inconsciente de aliviá-la, de transmutá-la. O narcisista que vive perpetuamente em um estado de drama, de autopiedade e de vazio interior, fareja essa sua capacidade a quilômetros de distância. É uma frequência que ele reconhece. Ele não vê em você um parceiro em potencial. Ele vê um sistema de descarte de lixo tóxico, um portal de purificação para as sombras que ele se recusa a encarar. E então, ele joga em você sua raiva reprimida, sua frustração existencial, sua vergonha profunda. E você, em sua empatia não gerenciada, em seu amor incondicional que ainda não aprendeu a se incluir, aceita tudo. Você abre seu campo e absorve, acreditando que está ajudando, que está amando, que está curando.
mas você está apenas se tornando um repositório da escuridão dele. O segundo componente, que se acopla perfeitamente ao primeiro, é a sua profunda necessidade de curar. Em algum lugar na sua jornada, talvez na sua infância, você aprendeu uma equação perigosa. Seu valor está na sua capacidade de consertar o que está quebrado nos outros. E então você olha para o predador e não vê o predador. Você projeta e enxerga o menino ferido por trás do monstro. Você se apaixona pelo potencial que você vê, não pela realidade que ele te apresenta. Você se torna a terapeuta não remunerada, a cuidadora incansável, a mãe simbólica, acreditando com toda a sua alma que com amor suficiente, com paciência suficiente, você pode curar as feridas dele, você pode preencher o vazio dele, você pode trazê-lo para a luz. Mas como Jung nos ensina em sua sabedoria abissal, você não pode mudar nada até que aceite. O narcisista não quer e não pode aceitar a própria escuridão, pois isso significaria o colapso de toda a sua identidade. Então o que ele faz? Ele a projeta em você. E enquanto você estiver desesperadamente tentando curá-lo, você estará apenas o habilitando a permanecer em sua própria doença, a evitar sua própria jornada de cura, enquanto você, a curadora, adoece junto, perdendo sua vitalidade, sua alegria, sua própria sanidade. O terceiro componente, o mais perigoso e o que sela o pacto energético, é a sua sombra de poder reprimida. Em algum ponto da sua vida, por trauma, por condicionamento social ou religioso, você associou poder com abuso, com controle, com dominação, com maldade. E por causa disso, você rejeitou, reprimiu e exilhou a sua própria capacidade de ser firme, de ser assertivo, de impor limites claros e inegociáveis, de dizer não de uma forma que encerra a conversa. Você tem medo da sua própria raiva, pois a considera uma emoção negativa ou não espiritual. Você tem medo da sua própria força, pois teme que ela possa machucar os outros. Você tem um medo profundo de ser visto como difícil, egoísta, mandona ou fria. Essa repressão massiva do seu poder arquetípico cria um vácuo energético em seu campo, e a natureza, tanto física quanto espiritual, abomina o vácuo. E quem preenche esse vácuo instantaneamente? O narcisista, que é a personificação do desejo de poder sem amor, sem empatia, sem consciência. Ele testa seus limites desde o primeiro encontro. É sutil. Um pequeno comentário depreciativo disfarçado de piada, um leve desrespeito aos seus planos, uma pequena invasão do seu espaço. Se você não reage com uma firmeza ancorada, se você ri sem graça, se você releva, o teste foi passado. O imã está ativado. O sinal foi enviado. Ele sabe, num nível inconsciente, que encontrou um território sem fronteiras, um campo energético sem sistema de defesa. Lembre-se da lei de Jung. Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Você tem operado unilateralmente apenas no polo do amor, do sacrifício, da doação incondicional. E essa unilateralidade, essa pureza desequilibrada, cria uma dissonância, um desequilíbrio quântico que atrai magneticamente o seu exato oposto, o puro poder sem amor. A sua cura, a desativação permanente do imã, não está em se tornar como ele, em fechar seu coração, em se tornar amargo. Isso seria uma outra forma de derrota. A sua soberania reside em integrar a sua própria sombra de poder. É aprender a ser amoroso e poderoso, empático e com fronteiras impenetráveis, gentil e absolutamente inabalável. É a união sagrada dos opostos dentro de si, o casamento alquímico do Sol e da Lua em seu coração. E no próximo bloco desta transmissão, nós vamos te mostrar exatamente como começar esse processo sagrado de integração, como ativar a sua escuridão saudável, a sua raiva justa, a força que te permitirá continuar sendo um farol de luz, mas agora um farol protegido por rochedos impenetráveis que nenhum navio pirata ousará jamais se aproximar novamente. A jornada para se tornar inteiro começa agora. Agora que a anatomia do ímã foi revelada, o processo de desativá-lo começa. E eu preciso que você compreenda que este não é um ato de força, mas um processo de profunda reconfiguração interna.
Não é uma batalha contra um inimigo externo, mas um salto quântico de identidade. Uma transmutação sagrada de uma fonte de alimento, passiva e reativa, para uma fonte de poder, soberana e autogeradora. Isso não acontece na velocidade da luz da sua mente, mas começa com uma única e inabalável decisão. E é sustentado por uma prática diária, consciente e devocional. A primeira prática, o primeiro rito de passagem, é a reivindicação da sua energia. Antes de poder construir qualquer coisa nova, você precisa parar o vazamento crônico da sua força vital. Isso significa que você precisa entrar em um período de jejum energético. Sinta o poder desta palavra. Um jejum sagrado para purificar o seu campo. Menos tempo respondendo mensagens que você sente que drenam a sua alma. Menos tempo engajado em conversas circulares que não levam a lugar nenhum. Menos tempo e energia tentando explicar a profundidade dos seus sentimentos para quem não tem a capacidade de ouvi-los, para quem só está interessado em usar suas emoções como espelho para si mesmo. Você precisa, com uma urgência sagrada, criar um espaço de silêncio em sua vida, um vácuo deliberado para que possa voltar a ouvir a sua própria voz, a melodia da sua própria alma, que tem sido abafada pelo ruído constante das necessidades e demandas alheias. No início, este ato de autopreservação parecerá, para sua mente condicionada, a mais pura forma de egoísmo. A sua programação de pessoa boazinha, o arquétipo da mártir que te manteve aprisionado por tanto tempo, vai gritar em protesto. A culpa virá em ondas avassaladoras, te acusando de ser frio, de estar abandonando quem precisa de você. Respire através dela. Observe essa culpa como a voz de um programa antigo sendo desinstalado. E lembre-se a cada momento de fraqueza, você não está abandonando ninguém. Você está finalmente, pela primeira vez, parando de abandonar a si mesmo. A segunda prática, que se constrói sobre o silêncio que você criou, é a ativação da sua sombra de poder. Você precisa começar a dizer não. Esta palavra de 2 letras é o decreto mais poderoso do seu universo pessoal. Comece com coisas pequenas para que seu sistema nervoso possa se recalibrar. Não, eu não posso te ajudar com isso hoje. Não, essa programação não funciona para mim. Não, eu não concordo com essa perspectiva. E então, o silêncio. Sem justificativas longas e elaboradas, sem desculpas para suavizar o golpe. Um não é uma frase completa, é uma declaração de soberania. Cada não que você pronuncia com intenção e clareza é um ato de construção de fronteiras energéticas. É como se você estivesse forjando, tijolo por tijolo, uma muralha de luz impenetrável ao redor do seu campo. É um aviso para o campo quântico, uma atualização no seu status vibracional de que as regras do seu universo mudaram. E a sua raiva, aquela emoção que você tanto temeu e reprimiu, é a sua maior aliada aqui. Não a raiva reativa que destrói e cria caos, mas a raiva sagrada que protege. A raiva justa de uma divindade que diz: meu espaço é sagrado, minha energia é sagrada, meu tempo é sagrado, minha paz é sagrada. Permita-se sentir essa fúria protetora, esse fogo divino. Ela é o antídoto para a passividade que te tornou uma presa. Ela é o combustível para o seu não. A terceira prática, a mais profunda e transformadora, é a transmutação do arquétipo do Salvador. Você precisa, em um ato de honestidade radical, fazer o luto da fantasia de que você pode salvar alguém. Essa fantasia é a raiz do seu sofrimento e da sua atração pelo que está quebrado. O único ser em todo o cosmos que você pode e deve salvar é você mesmo. Isso exige que você pare de olhar para fora e direcione sua atenção para o seu universo interior. Exige que você olhe com coragem para as suas próprias feridas, para a sua própria criança interna, que em algum momento da sua história aprendeu a perigosa lição de que precisava cuidar, curar e consertar os outros para ser digna de amor. Em vez de direcionar sua poderosa energia de cura para o vazio insaciável do outro,
recolha-a, traga-a de volta para casa, para o seu próprio coração. E pergunte-se com toda a compaixão que você dedicou aos outros, o que esta parte de mim que quer tanto salvar o outro realmente precisa? Mergulhe nessa pergunta. A resposta, quase sempre, é segurança, validação e amor incondicional, vindos da única fonte que nunca te abandonará, você mesmo. Ao praticar diligentemente estes 3 ritos, sua frequência fundamental começa a mudar. A sua assinatura vibracional passa por uma profunda recalibração. O desespero silencioso e a ansiedade do alvo se transformam na calma soberana e na autoconfiança de quem se pertence. Você para de emitir a vibração subconsciente de "por favor, não me machuque, eu farei qualquer coisa para ser amado", e começa a emitir a vibração inabalável de "eu sou uma presença soberana e inteira". O narcisista, que opera por instinto predatório, sente essa mudança de frequência instantaneamente. A sua nova assinatura vibracional se torna dissonante, irritante e incompreensível para ele. A sua luz, agora integrada com o seu poder e protegida por suas fronteiras, para de ser um alimento convidante e se torna um fogo que o ofusca, que expõe suas sombras, que o repele. E então, sem drama, sem uma grande luta final, ele simplesmente se afasta. Ele perde o interesse. Ele vai em busca de uma fonte mais fácil, mais complacente, mais porosa. Ele não foi repelido por um truque ou uma estratégia, mas por sua própria e radiante inteireza. Você se tornou inatingível, não por construir muros, mas por se tornar o próprio sol. E então, o ímã se desliga. O circuito é interrompido. A primeira coisa que você sente, a primeira evidência real de que a sua alquimia interna funcionou, não é a alegria eufórica que a sua mente esperava. É o silêncio. Um silêncio vasto, profundo, ensurdecedor. O drama, aquele ruído de fundo constante que se tornou a trilha sonora da sua vida, desaparece. As crises de emergência fabricadas, as tempestades emocionais que te mantinham em um estado de alerta perpétuo, cessam por completo. O telefone, que antes era um portal para pedidos de socorro, validação e drenagem energética, para de tocar. O vácuo, que antes era preenchido pelo caos do outro, pela sua necessidade de gerenciá-lo, de apaziguá-lo, de sobreviver a ele, agora se revela em toda a sua magnitude. E este, alma soberana, é o seu teste final, o rito de passagem do vazio fértil. Sua mente, seu sistema nervoso, condicionado por anos a uma vida de intensidade, de reatividade, de picos de cortisol e adrenalina, pode e vai interpretar essa paz como perigo, como solidão, como mais absoluto abandono. A ausência de caos será codificada como ausência de amor, e as vozes da sua antiga identidade, os fantasmas da sua programação de cuidadora, surgirão com uma força avassaladora. Será que eu fui longe demais? Será que eu me tornei fria e egoísta? Será que agora, inteira e com fronteiras, ninguém vai me querer? Escute essas vozes. Ouve-as. Elas são a última e desesperada tentativa da sua antiga identidade de te puxar de volta para o padrão conhecido, para a segurança da prisão familiar. A sua tarefa sagrada aqui é permanecer firme no centro do seu novo universo. É aprender a habitar este novo espaço de paz sem a necessidade compulsiva de preenchê-lo imediatamente com qualquer ruído, qualquer pessoa, qualquer distração. Você precisa compreender em um nível celular que este vazio não é a ausência, é a presença. É a presença total e irrestrita de si mesmo, talvez pela primeira vez em sua vida. É o espaço sagrado onde você finalmente pode se ouvir sem interferência, onde você pode nutrir suas próprias necessidades sem culpa, onde você pode reconstruir sua identidade a partir da sua própria essência, e não em reação à disfunção alheia. É o ponto zero, o vácuo quântico a partir do qual uma nova forma de atração, baseada em saúde, em ressonância e em coerência, e não mais em trauma, pode finalmente começar a operar. E ela começará. Não se engane. A natureza do seu novo campo energético não é a de repelir, mas a de atrair de forma seletiva e consciente. Lentamente, sutilmente,
Você começará a atrair um novo arquétipo de pessoa para a sua vida. E você precisa aprender a reconhecer essa nova frequência. Serão pessoas que não são atraídas pela sua capacidade de dar, mas pela sua capacidade de ser. Pessoas que não enxergam em você um recurso a ser consumido, mas uma soberania a ser respeitada. Pessoas que não precisam da sua luz para se sentirem vivas, que não são vampiros energéticos, mas que possuem seu próprio sol interior e celebram o seu brilho, refletindo-o de volta para você em um ciclo de admiração mútua. Serão pessoas que respeitam suas fronteiras de forma natural, não porque têm medo da sua raiva, mas porque elas também têm as suas próprias fronteiras saudáveis. O respeito será a base, não a exceção. Você reconhecerá esses novos relacionamentos, sejam de amizade ou amorosos, pela calma que eles trazem para o seu sistema nervoso, não pela intensidade que eles exigem. A atração não será mais um furacão de idealização e desespero, uma febre que te consome e te deixa exausto. Será um reconhecimento sereno de almas que vibram em coerência. Será uma ressonância calma, uma dança harmoniosa de frequências que te deixa sentindo-se mais você mesmo, mais expandido, mais em paz. Você não sentirá a necessidade visceral de salvá-los, pois eles não se apresentarão a você como projetos quebrados. E eles, por sua vez, não tentarão te controlar, te diminuir ou te colocar em uma gaiola, porque a soberania deles reconhece e honra a sua. Haverá um respeito mútuo e sagrado pela inteireza de cada um. Este é o resultado inevitável de se tornar energeticamente inteiro. Você para de ser metade de um par disfuncional, buscando desesperadamente por outra metade para se sentir completo, e se torna um universo completo em si mesmo, pronto para se encontrar com outros universos em uma dança de criação. O ciclo está quebrado. O ímã está permanentemente desligado. A caçada terminou. E o mais importante, você não é mais um alvo, você é a fonte. E a partir deste lugar de poder e de paz, você não apenas atrai relacionamentos saudáveis, você se torna o arquiteto consciente de toda a sua realidade. Você finalmente aprendeu em seu corpo e em sua alma a lição mais profunda dessa jornada de avecação, a de que a sua maior responsabilidade e o seu maior ato de serviço não é tentar curar o mundo ou salvar os outros, é, antes de tudo, curar e integrar a si mesmo. E ao fazer isso, ao se tornar essa presença de amor e poder integrados, você se torna a própria cura, a própria medicina que o mundo precisa. Você lidera pelo exemplo da sua própria frequência. Assista a esta série de transmissões sempre que a culpa tentar te puxar de volta para a velha história, sempre que a antiga programação de Salvador quiser se reativar diante da dor de alguém. Lembre-se da sua soberania. Ancore esta verdade em seu coração. Você é a fonte, não o suprimento. Compartilhe esta mensagem, este mapa de libertação, com todos que você sabe que estão presos neste ciclo doloroso. A sua libertação pode ser o catalisador para a libertação de muitos. Nós somos um movimento de soberania energética. E agora que você se tornou mestre em proteger seu campo das invasões óbvias, precisa refinar sua percepção para o next level de consciência. E no nosso próximo vídeo, você vai descobrir os 3 sinais sutis de que você está lidando com um narcisista oculto, aquele que não grita nem agride, mas que te destrói em silêncio com sua passividade e manipulação, para que você nunca mais caia na armadilha em nenhuma de suas formas. Sua jornada de soberania continua.